Olá, como flambagem local pode fazer uma tentativa de otimização estragar uma obra e enfraquecer drasticamente a estrutura? Primeiro, o que é flambagem local? Flambagem local é um fenômeno onde eu tenho uma peça que eu dimensionei a seção dela e ela resiste aos esforços, mas em algum ponto dessa peça tem uma compressão que faz o ponto local, não a seção como um todo, mas o ponto local falhar. Quando que isso tende a acontecer? No concreto armado é extremamente raro, ok? Exceto em estruturas de casca. Na madeira isso é bem raro, mas no aço é comum. Quando que esse tipo de estrutura, esse tipo de falha mais acontece? Quando alguém está tentando afinar a chapa da estrutura e muitas vezes trabalhar com perfis especiais. Aqui entra a questão. Afinar a chapa e trabalhar com perfis especiais são as duas maiores ferramentas que você tem para aliviar o peso de uma estrutura. Se você conseguir afinar uma chapa, se você conseguir trocar por um perfil especial com a geometria ideal da seção, mesmo que você gaste 10% a mais para comprar um aço especial ao invés de um aço comum, ainda assim você consegue uma economia considerável se souber o que está fazendo. Agora entra uma questão. Se você souber o que está fazendo, verificar todos os efeitos. Muitas vezes não é verificado isso. E aqui eu quero demonstrar uma situação. Eu modelei aqui, ó, algumas, não é aqui que eu quero mostrar, aqui eu modelei algumas cantoneiras. Que cantoneiras eu modelei? Eu modelei uma cantoneira de 25 por 25 na chapa de 3 milímetros, imagina uma cantoneira dobrada, porque as laminadas elas vão ter um corte justamente para evitar esse erro, ok? São seções pré-prontas, digamos, são seções à prova de retardado. Bom, bem é isso, tá? Ou cantoneira dupla de 50 por 50 na chapa de 3 milímetros também. Cantoneira dupla de 75 por 75, não, cantoneira de 3 polegadas, equivalente por 3 milímetros, um pouquinho menos que um oitavo. E uma cantoneira de 4 polegadas por oitavo, como se fosse, não chega a ser exatamente 4 polegadas, digo 4 polegadas porque é 100 milímetros, mas é praticamente a mesma coisa. Okay? Modelei essas todas as cantoneiras com a mesma carga. Aqui eu quero demonstrar uma situação primeiro. Pelo catálogo da Gerdau, a gente tem uma situação interessante, que é o quê? Que existe cantoneira de 25 de largura por 3 milímetros de espessura? Sim, tem cantoneira de 1 polegada por 1 oitavo, que é 25,4 por 3,2, é bem similar. Tem a cantoneira de 2 polegadas por 1 oitavo, que é 50,8 por 3,2, bem similar, 3,17 na verdade, bem similar. Mas não tem cantoneira de 3 polegadas por 1 oitavo. Será que a Gerdau não faz porque senão venderia muito, porque seria uma seção mais econômica e eficiente? Ou tem algum outro motivo? 4 polegadas não tem nem a 3,16, só tem um quarto, ok? Tá, a partir de 3 polegadas mesmo, só tem um quarto, ok? E esse mesmo princípio vai valer, tanto que se eu chegar lá em 8 polegadas, né? Claro, você é uma cantoneira muito fora do padrão, mas uma cantoneira jumbo de 8 polegadas, o mínimo é 5 oitavos, ok? Entendido isso aqui? Por que isso acontece? Aqui eu quero demonstrar. Todas essas cantoneiras têm a mesma carga, ok? Se eu dimensionar essas cantoneiras aqui e verificar a estrutura, elas vão, como que acontece aqui? Primeiro, a cantoneira aqui, ó, sabe, de 25 por 25 com uma carga de uns 5 toneladas, falha. Por quê? Porque é uma cantoneira muito pequena, falha drástica. Quando eu mudo para uma de 2 polegadas, ok, passa em 84%. Quando eu mudo para uma de 3 polegadas, está 84%, vai tipo, sabe, uns 50%, uns 60%, uns 70%, quem sabe? Não, já uns 50%, 60%, mas não. Continua, ó, 84, 87. A cantoneira de 2 polegadas ou de 50 milímetros suporta mais carga que a de 75 milímetros. Uma cantoneira que é mais pesada, que é mais cara, resiste menos. Como? Aqui que a gente entra a questão da flambagem local. Por quê? Bom, porque a questão que eu tenho aqui, se for imaginar minha cantoneira, eu tenho uma chapa aqui e uma chapa aqui, né? Ela faz um L. São duas chapas, uma horizontal e uma vertical. Essa peça aqui, onde que ela é mais rígida? Aqui no meio, ok? Qual é o esbelteço da peça? O esbelteço da peça é o KL sobre R, ok? Tá, tecnicamente é KL sobre R, mas a questão isso é o esbelteço da seção. Mas é o esbelteço dessa chapa aqui e o esbelteço dessa chapa aqui. Qual que é? Bom, ela vai ser variável. Ela vai ter uma esbelteço bem pequena aqui, ó, mas o gráfico de esbelteço é como se fosse uma coisa assim, ok? Tá, ele aumenta, na verdade eu vou aumentar em linha reta aqui, mas fui inclinado, mas em linha reta, ok? Mas vai aumentar quanto mais longe estou da quina, mais esbelta é a peça, ok? Porque
essa parede aqui, ó, essa parede aqui não vai flambar para cima ou para baixo, ela vai flambar para os lados. Essa aqui, ó, só vai flambar para cá ou para cá. Ela não tem como flambar para cá porque ela é rígida nesse eixo. Ela tem 50 milímetros para flambar, contra 3 no outro eixo. Então ela vai flambar no eixo que ela é fraca. Isso é a primeira questão. Agora, se você já viu um gráfico de esforços de uma peça, você vai ver que o gráfico de esforço da cantoneira vai ser uma coisa assim, ó. Ele começa constante, ok? Vai ser basicamente a curva de Euler, Euler-Jones de ponta cabeça, ok? Você vai ter um gráfico mais ou menos assim, ok? Onde você tem uma resistência muito elevada próxima ao apoio, mas conforme você vai chegando na quina, vai perdendo resistência. Aqui tem a primeira questão. E se eu tenho uma cantoneira curta? Bom, aí eu tô, ó, se eu tiver uma cantoneira bem curta, tá quase tudo com resistência total. Agora, se eu tiver uma cantoneira muito longa, né? Eu tenho uma cantoneira que vai ter, sei lá, 2 polegadas por 1/8, ela tem 4 polegadas por 1/8. Ela vai ficar assim, ó. E ela vai chegar a um ponto que ela nem tem mais resistência. Só por isso vai ser um problema. Pô, o que não tem resistência, só jogo fora. Mas essa peça aqui, ela vai tentar suportar carga porque ela tem área ainda. Então ela vai tender a flambar. Flambando, esse curva aqui que eu fiz, vai virar uma curva mais ou menos assim, ó. Tá? Eu vou perder resistência porque eu coloquei aço que eu não precisava. E isso vai dar um custo adicional que eu consigo ver aqui claramente. Que aqui tem 84, aqui tem 87. Eu perdi a resistência quando troquei um container de 50 para uma de 65. Ok? E aqui tem uma questão, tá? Mas qual o seu ponto exato? Para isso eu verifiquei também o quê? Uma cantoneira de 55, ó, já, ó, tava 84, foi para 95. E uma cantoneira de 60, ó, que aconteceu aqui, só de verificar se a altura tá... Ah, não, aqui eu tinha aumentado a altura, tá certo? Aqui, tá, tinha aumentado a altura, mas o que vai acontecer é o seguinte, só quero demonstrar todas as cantoneiras com essa mesma altura de 1,5 m, digamos. Como que vai ser a flambagem dessas peças aqui? Bom, aqui tá em 84, aqui está em 75 e aqui está em 77. Então eu vejo que a cantoneira tipo de 55 suporta mais que a de 60, correto? Correto nesse caso. Aqui entra a questão que, nesse caso, eu vou estar usando a resistência local numa peça muito esbelta e a resistência global numa peça muito curta. Por isso que a cantoneira de 45 está falhando também, porque ela é muito curta, ela tem uma esbeltez global pequena. E agora eu quero demonstrar uma situação. 55 resiste com mais folga que a de 60, correto? Correto. Porém, isso que eu estou falando de 1,5 m. E se eu estivesse falando de 2 metros? Seria o mesmo comportamento? E a resposta é não, não seria. Agora tem 95 aqui e 80 aqui. Por que essa diferença? Porque eu vou usar a menor desbeltez global e desbeltez local. Quando eu aumento a desbeltez global, o que vai acontecer é que a peça que resiste a melhor desbeltez global, que é a cantoneira de 60, ela vai suportar mais. Ok? Tá, a de 75 está suportando menos porque a esbeltez dela é alta, né? Mas ela estava em 87, ela tá em 87 e antes ela estava em quanto? 87. Eu mudei de 1,5 m para 2 metros e eu não tive diferença. Essa cantoneira suporta a mesma carga. Qual o motivo? Basicamente porque a esbeltez global dela ainda é menor que a esbeltez local. Se aumentar mais para 2,5 m, 3 metros, uma hora, ela vai falhar por causa da esbeltez global. Entendido? Mas a questão é, mesma resistência aqui. E a ideia básica que eu vou ter aqui é o seguinte. Quando eu vou pensar em fazer uma estrutura, uma peça dobrada, eu tenho que pensar na esbeltez local e a global. Qual é a mais crítica aqui? Porque se a esbeltez global for controlada, mas o local não, eu tenho um problema, ok? E vice-versa. Agora, a próxima situação aqui é o seguinte, que a cantoneira tem uma questão bem interessante, que ela perde resistência quando ela fica muito longa, correto? Isso acontece para todas as peças? Não. Isso só acontece onde eu tenho uma peça não travada dos dois lados. Okay? Então, uma cantoneira. Essa aba aqui, ó, horizontal, está travada na quina. E a aba vertical está travada na quina. Agora, e se eu tivesse um tubo? Ou se eu tivesse um tubo, ele estaria travado dos 4 lados. Então, cada parede aqui, ó, está travada por outras 2 paredes em outro eixo. Então, ele tem 4 paredes rígidas. Okay? E tendo 4 paredes rígidas, ele não tem como flambar em nenhum ponto específico, exceto no meio, longe das quinas, vai ser uma flambagem menor. Okay? Ele vai ser muito mais eficiente para flambagem. Tanto é que, se eu vou pensar numa peça comprimida, eu quero colocar o máximo de dobras possíveis para aumentar a rigidez. Okay? E aqui eu vou demonstrar a situação. Que perfil seria mais eficiente que a cantoneira? Perfil U. Ah, mas quem sabe uma cantoneira pode ser mais eficiente. Não. Tá? Você não vai conseguir. Tá? Se você quiser apostar comigo, eu aceito uma aposta, que é o quê? Que você não consegue. Você fala uma sessão de cantoneira, ou uma sessão de cantoneira dupla,
e eu consigo encontrar uma seção de perfil U ou uma seção de perfil U duplo mais econômica que a sua cantoneira. Ou seja, que com menor peso resiste a mesma carga. Okay? E isso é uma regra básica, é impossível você fugir, exceto, claro, não vou postar isso aqui se fizer uma peça de 5 de espessura, tá? Mas uma peça normal, com esbeltez maior que 40, 50, isso vai acontecer. Tá? Mas que a questão básica eu teria aqui. E daí a questão é, o perfil U, essa parede aqui, ó, tá travada dos dois lados. Já essa parede não. Mas essa parede aqui, ó, não importa a esbeltez global ou a seção da peça e tudo mais, não importa o tamanho dessa peça aqui, ó, ela continua resistindo. Então esse fenômeno da peça perder resistência quando ela fica muito longa, não acontece em perfil U. E por isso eu modelei alguns perfis U aqui, ó. Modelo 150-30, um 150-60, um 150-90, um 150 por 120 e um 150 por 150. E daí deixei um último ali, ó, que não é questão agora, mas eu quero demonstrar uma comparação, tá? Mas é uma chapa, ó, uma parede bem, ó, uma dobra pequena, uma dobra média, uma dobra grande, uma dobra bem grande e uma dobra igual a essa aba aqui. E o que acontece aqui é o seguinte, primeiro, verificar os elementos. A de 30 vai falhar, porque ela é muito esbelta, esbeltez global. A segunda está em 69%, ok? A terceira está em 58%. Então, foi de 60 para 90, eu tive um ganho considerável. Foi de 90 para 120 e foi de 58 para 55, não teve diferença. 55 aqui, ó, e aqui 53. Eu não tive diferença considerável, ok? Eu meio que tinha um padrão aqui em torno de 50, 53, 58 aqui, ó. Mesmo essa peça pesando 6 e essa pesando 9. Então, mesma utilização, porque a parede muito longa, essa parede da dobra, né, essa dobra final aqui muito longa, não aumenta a carga máxima resistida. Posso até demonstrar uma situação aqui também, mas é o que? Se eu tivesse uma peça menor ainda, tivesse uma peça de 75 ao invés de 1,5 m, esse mesmo padrão aconteceria, que é o quê? 52, aqui estava 53, foi para 52, teve diferença nenhuma aqui. Ó, 53, 54, 58, então todas as peças aqui, ó, aqui não ajuda, só aqui não está ajudando, acima disso não ajuda nada. E as peças que tem mais, porque ela está bem esbelta ainda, ok? Agora, você viu que está tudo em torno de 50. Se eu tivesse feito essa peça que tinha 1,5 m, com 2,5 m, como que ela se comportaria? Basicamente aqui, ó, essas duas falham, mas essas aqui, ó, está em 56 ainda, ela estava em 50 e continua em 50, porque a esbeltez global dela ela continua baixa, porque ela tem 150 por 150, ok? E quanto maior a dobra, mais eficiente ela é. Entendido? Agora entrar uma questão. O problema aqui desse método é fazer uma análise simplificada só de seção global e não verificar local. O que eu quero demonstrar uma situação? Eu posso trabalhar para compressão perfil U ou um perfil U enrijecido. Aqui eu desenhei os dois perfis com uma seção igual, ok? A área total igual, porque senão não tem como comparar, ok? Qual peça resiste melhor compressão? E se perguntar para qualquer pessoa que trabalha em metalúrgica, vai falar que se for fazer um pilar, alguma coisa assim, pilar de um mezanino, uma coisa do tipo, vai usar perfil enrijecido duplo, não perfil U. Por quê? Agora vai entrar uma questão. Esse perfil U normal, qual o raio de geração dele? Ok, então eu vou dar uma propriedade de massa aqui, ó. E essa peça aqui, só gerar uma região dela aqui, tá? Região aqui, beleza, só ser uma região aqui e verificar as propriedades de massa dela, ok? Esse perfil U no eixo fraco tem 1.8098, 1.81. Esse é o raio de geração dessa peça. Agora, esse perfil U enrijecido, também vou colocar ele no 0, ok? Também vou gerar uma região dele. Mas a questão é, um perfil enrijecido. Ó, primeira coisa que eu for ver aqui, ó, ele perde um pouquinho, essa chapa inferior aqui, ó, fica um pouquinho mais próximo do meio. E quando eu vou verificar um próprio MAS aqui, ó, para verificar qual raio de geração, ao invés de ter 1.8098, ele tem 168. O que você fizer uma análise simplificada, que eu vejo muito gente fazer, infelizmente, você vai me dizer, o perfil U enrijecido é pior para compressão do que o perfil U. E isso que eu quero demonstrar. Esse perfil tem uma esbeltez global menor, mas ele tem 3 paredes travadas, porque esse resistidor impede essa parede aqui, ó, ou dificulta, né, ela flambar lateralmente. Já aqui não tem resistidor, essa peça aqui é muito mais fácil flambar lateralmente. E aqui entra a questão do modelo equivalente, né, ó, aqui, ó. Essa peça aqui, ó, 150/60, no 265, ó, ela tem 5.4 kg.
Eu fiz uma outra peça aqui, ó, 5,39, um pouquinho mais leve, mesma coisa. Ó, provação de resistência 66%, até vou modelar só essas duas para demonstrar mais claro ainda a diferença. Mas a questão é, essas duas peças, que têm a mesma espessura, que têm o mesmo peso, o que acontece? 69, 66. Digamos, é similar. Mas o crítico aqui é o quê? Que essa peça aqui, ó, tem esbeltez 81 e essa peça aqui tem esbeltez de 86. Então essa peça é mais esbelta e resiste mais. Por quê? Porque ela tem mais dobras e as quinas aumentam a rigidez. Por mais que reduza o raio de geração global, elas aumentam o raio de geração local, elas reduzem a esbeltez local. Ok? E aqui entra uma questão. Sinal para 66, ok. Similar, correto? Não. Similar agora. Se essa peça fosse mais curta, não seria a mesma coisa. Se a peça tivesse 1 metro, aqui foi para 61, aqui foi para 66, aqui foi para 66 ainda. Ok? Tá? O que aconteceu aqui foi o seguinte. Essa peça, 150 aqui, ó, essa peça aqui, ó, reduziu o esbeltez, correto? Foi para o esbeltez de 57. Essa peça aqui, ó, foi para o esbeltez de 54. Ok? Mas, reduziu o esbeltez, essa peça aqui, como ela tem uma dobra pequena ali, que até acabou não ajudando tanto. Se eu tivesse uma dobra um pouquinho maior, quem sabe? Tá? Só demonstrar uma situação, tá aqui, ó. Se eu tivesse uma dobra, sei lá, de 45 por 20, tá? Eu tivesse uma quina mais rígida aqui para suportar melhor a compressão, porque se eu tenho uma quina muito pequena, ela é muito eficiente. Ok? Coloquei uma quina maior, foi para 56 contra 61. Ok? Então eu tinha uma diferença maior aqui. E se eu tivesse uma peça mais curta ainda, se eu tivesse uma peça com a esbeltez bem baixa, o que aconteceria é o seguinte: 56 contra 49. Novamente, essa peça aqui em torno de 10% mais resistente. Entendido? Por quê? Porque a esbeltez local dela é menor. Agora, da mesma maneira, eu posso imaginar, não, mas se eu tivesse uma peça de 2,5 metros, continuaria sendo a mesma coisa? E que eu posso demonstrar aqui, essa aqui tem 13%, essa aqui tem 44%. Não é. Por quê? Porque agora essa esbeltez global de 135 contra 152 é crítica. Entendido? Tá? Claro, poderia reduzir a esbeltez global fazendo esse perfil de 150, 60 e esse também de 60 com uma quina, mas uma chapa menor? Sim, poderia. Mas a questão é que quando eu penso numa peça em compressão, não tem que pensar só qual o raio de giro da peça e a área. Não. Um cálculo simplificado que se usava na década de 70 e 80, quando se trabalhava com seções laminadas compactas, beleza. A gente está saindo de seções compactas, indo para seções esbeltas, buscando otimização. Quando a gente sai da seção compacta, a gente tem que começar a verificar esbeltez local. E perfil dobrado muitas vezes vai ser uma seção esbelta, de chapas esbeltas, perfis locais esbeltos. E quando eu estou trabalhando com a peça, tem que pensar qual que é a esbeltez local, qual que é a esbeltez global. Eu quero buscar esbeltez local e global similares, porque eu tenho esbeltez global muito mais alta, ele vai falhar por local. Se eu tenho esbeltez local muito mais alta, ele falha por global. Entendido? É tipo garfo e faca. Não adianta você comprar 20 garfos e 2 facas, porque quando for distribuir os talheres, vai faltar faca. Ok? Você está buscando resistência equivalente de raio de geração local e global. Ok? E daí, uma peça, uma chapa que está travada dos dois lados é mais eficiente que uma que está travada de um lado só. Ok? Se quiser ler um pouco mais, tem esse site aqui, ó, BG Structural Engineering, que vai ter um pouco sobre quinas rígidas. Basicamente, a gente tem a questão que uma peça travada vai ter uma rigidez bem maior que uma destravada, essa que é a questão básica que a gente vai ter. Ok? Flambagem local. Inclusive, a escolha dele foi uma cantoneira, porque a cantoneira é muito fácil com esse efeito. Quando a gente vai trabalhar com cantoneiras dobradas, principalmente de baixa espessura, que são mais eficientes e leves se for bem planejadas, mas que podem estragar fácil se não forem bem planejadas, ok? E a diferença que a gente tem, por exemplo, perfil I, ele tem ponto não enrijecido, perfil U tem pontos não enrijecidos, perfil T tem pontos não enrijecidos, cantoneiras tem pontos não enrijecidos. Esses perfis aqui também são os perfis onde eu tenho que verificar a flambagem local. Agora, tubo. Eu não tenho que verificar a flambagem local do tubo, até posso verificar, não é tão crítico verificar porque é uma chance de falha muito pequena, ok? Principalmente no tubo vai ser mais fácil ser compacto. Outro ponto não enrijecido aqui, ó, a alma, claro, se ela tiver um cortante pesado tem que verificar, mas até hoje eu nunca tive um caso onde uma viga normal teve problema, tipo, não tem uma folga pesada na cortante, ok? E mesmo vigas fabricadas, não é caro enrijecer um pouco ela, ok? A alma vai ser pequena relativa aos banzos, geralmente. E daí, claro, a questão também que tem aqui é que
tipo, um perfil I travado lateralmente, ele já começa a ter essa mesa aqui mais rígida. Inclusive, uma maneira de aumentar a rigidez de um perfil I fabricado especial, não perfil chapa pronta, é colocando essas mesas transversais, essas chapas transversais no caso. Se é um perfil compacto pronto, que é os perfis W da Gerdau, a diferença é pequena. Mas, em perfis especiais, isso aqui pode ter diferença considerável. Por exemplo, virar uma seção tubo, por exemplo, pode dar uma resistência considerável, ok? Tá? Mas, por enquanto, seria isso. A questão principal é, entenda as hipóteses local e as hipóteses global. Não é só um, não é só o outro. E, se você quiser aprender mais sobre isso, eu tenho um curso completo de estruturas metálicas, eu tenho um curso completo de reservatórios, onde eu também abordo estruturas de casco e tudo mais, mas voltado para a metálica, são esses dois cursos, onde realmente eu vou abordar muito mais questão de otimização, muito mais questão de análise local e global, de análise de dimensionamento e de otimização, beleza? Mas por enquanto seria isso, e até a próxima.